Imagine um império onde a verdade era considerada o maior valor e onde a tolerância não era uma promessa vazia, mas uma estratégia real de poder. Parece ficção científica ou algum sonho moderno? Não é. Isso aconteceu há mais de 2.500 anos, no coração do que hoje chamamos de Irã. Mas por que a história desse império tão inovador foi tantas vezes esquecida ou distorcida? E mais importante, o que as escolhas de seus líderes podem ensinar a todos nós sobre liderança, diversidade e sobrevivência em tempos caóticos como o nosso? Para entender essa jornada, precisamos voltar ao ano 550 a.C. Naquela época, os persas eram uma pequena tribo, quase invisível diante de impérios colossais como a Babilônia e a Lídia. Mas surge uma figura que mudaria tudo: Ciro, o Grande. Ele não foi apenas mais um conquistador. Enquanto outros reis celebravam a destruição e o medo, Ciro apostou na benevolência. Após conquistar a Média, a Lídia e especialmente a Babilônia, ele fez algo radical. Permitiu que os povos mantivessem suas culturas, seus deuses, seus templos. O cilindro de Ciro, até hoje estudado, mostra como ele libertou até mesmo povos escravizados, como os judeus. Para muitos, isso parecia simples bondade. Na verdade, era uma estratégia genial para unir diferentes povos sob o mesmo estandarte. Uma lição de liderança e tolerância que ecoa até hoje. O império criado por Ciro expandiu rápido, do deserto da Líbia ao Vale do Indo. Com sua morte em 530 a.C., seu filho, Cambises II, assumiu o trono e conquistou o Egito. Mas a estabilidade era frágil. A morte misteriosa de Cambises abriu caminho para disputas internas, até que Dario I, um parente de Ciro, emergiu como líder. Segundo a famosa inscrição de Berristum, Dario não apenas restaurou a ordem, mas também reformou profundamente o império, criando novas estruturas administrativas, econômicas e logísticas. Dario ampliou e transformou Persépolis em uma das cidades mais monumentais da antiguidade, erguendo palácios e salões de audiência que impressionam até hoje. Ele também aperfeiçoou a lendária Estrada Real, criando uma rota oficial que atravessava o império e conectava cidades distantes, permitindo que mensagens cruzassem milhares de quilômetros em questão de dias. No centro de tudo estava o zoroastrismo, religião que via o mundo como uma batalha constante entre o bem e o mal. Para os persas, mentir era o maior dos pecados. A busca pela verdade, pela justiça e pela ordem moldaram a cultura aquemênida, diferenciando-a da brutalidade de antigos impérios como a Assíria. Mas, mesmo com ordem e eficiência, os desafios eram constantes. Rebeliões em províncias importantes como o Egito ameaçavam a unidade do império. E do outro lado, os gregos, com suas cidades-estado, representavam uma ameaça crescente. As guerras greco-persas, com batalhas lendárias como Maratona, Termópolis e Salamina, testaram o poder persa até o limite. Mesmo diante de derrotas, o Império Persa se manteve influente, financiando tanto Atenas quanto Esparta em diferentes períodos para dividir o poder na Grécia, enquanto mantinha a estabilidade interna durante décadas. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Do oeste, um novo conquistador se aproximava: Alexandre o Grande, cuja invasão mudaria para sempre o destino dos persas. Em 331 a.C., Alexandre iniciou sua marcha pela Ásia Menor. Mesmo diante da bravura persa, as derrotas nas batalhas do Grânico, de Isso e de Galgamela selaram o destino do império. Persépolis foi saqueada e incendiada. E Dario III, o último rei aquemênida, foi assassinado por seus próprios aliados. Era o fim de uma linhagem. O legado, porém, sobreviveria.
Mas o que torna o Império Aquemênida muito mais do que uma sequência de batalhas e conquistas? É a sua essência, a capacidade de unir povos diversos sob um mesmo estandarte, respeitando suas identidades e tradições. O zelo pela verdade, pela justiça e pela ordem, valores que inspiraram até mesmo os próprios adversários, como os gregos. O legado dos persas nos convida a refletir. O verdadeiro poder está em construir pontes, não muros. Em inspirar lealdade pelo respeito, não pelo medo. Esse espírito antigo do Irã é um lembrete poderoso de que tolerância, sabedoria e justiça não são invenções modernas, mas pilares que sustentam civilizações ao longo dos séculos. A história persa vai além da ascensão e queda de reis. É, acima de tudo, sobre a eterna busca humana por um mundo mais justo e por um propósito coletivo. A história do Império Aquemênida é um espelho que revela desafios e conquistas universais. Ela nos desafia a repensar nossas próprias ideias sobre poder, cultura e convivência. Se essa jornada pelo passado te provocou a enxergar a história com outros olhos, deixe seu comentário aqui embaixo. O que mais te surpreendeu sobre o Império Persa? E se você quiser continuar explorando lições profundas que a história tem a oferecer, inscreva-se no canal agora para não perder as próximas descobertas. Juntos, vamos seguir desvendando os segredos e os legados que ainda moldam o nosso mundo.